Tá funcionando? Ai, gente, eu não programei absolutamente nada pra esse vídeo. Tô um pouquinho nervosa, assim, mas nem tudo precisa ser programado, planejado, né? Às vezes a gente só precisa deixar a vida levar mesmo. Esse não é o primeiro vídeo que eu gravo, assim, pro YouTube. Na verdade, eu já tive várias primeiras vezes. Mas eu acho que essa é a primeira vez que eu realmente tô determinada a fazer isso aqui dar certo. Sabe quando você fica com aquela sensação de já ter deixado muitas oportunidades passarem na sua vida? Pois é, então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, até porque eu quero que pros próximos vídeos, né, pra tudo, assim, que eu pretendo fazer, isso realmente tenha um significado. E, assim, pra quem mesmo assistir, saber o porquê que tá me seguindo, porquê que se interessaria por esse tipo de conteúdo, né, enfim. Bom, tudo começou lá em 2024, quando eu saí do interior de São Paulo e me mudei sozinha pro Rio de Janeiro. Na verdade, não. Tudo começou muito antes disso. Na verdade, tudo começou quando eu era só uma menininha normal, com pais que trabalhavam muito, todos os dias, pra me dar pelo menos o mínimo, que não podia ter o que as amigas da escola tinham, até porque eu era uma aluna bolsista numa escola que é considerada cara aqui no interior. Enfim, e desde pequena com aquele enorme sentimento, um medo no coração de, meu Deus, será que eu vou ser alguém na vida? E muitas vezes acabei escolhendo caminhos que eu sempre soube que não eram pra mim. Eu tinha uma mãe que sonhava muito grande, enxergava um potencial imenso em mim. E, como a maioria dos pais, tinha o grande sonho da filha cursar medicina. E por muito tempo e por inúmeros motivos que algum dia eu posso vir falar mais abertamente com vocês sobre esse assunto, eu acabei pegando esse sonho dela e trazendo pra minha vida. Enfim, muitas coisas foram acontecendo. Como eu falei, depois eu posso realmente vir trazer esse assunto, porque pra mim foi uma grande virada de chave me encontrar e respeitar os meus sentimentos e minhas vontades. Mas eu tenho 21 anos e 90% da minha vida foi vivida pra agradar as pessoas e às vezes deixar o que eu queria, o que eu sentia de lado. E em 2024 tudo mudou completamente. Meu sonho era estudar na USP de Ribeirão Preto, que é uma cidade que fica muito perto aqui do meu interior, que se chama Santa Rita do Passa Quatro, porque meio que já tava tudo planejado pra eu ir pra lá, assim, era realmente uma meta, né? E também porque eu vivia um relacionamento à distância, então estudar muito longe daqui, né, da minha cidade, era meio que uma ideia louca, né? Porque assim, na minha cabeça eu nunca viveria um relacionamento à distância. Só que os planos de Deus são sempre muito maiores e melhores que os nossos, né, gente? Então eu acabei passando na Federal do Rio, no curso Física Médica, porque, como eu falei pra vocês, eu vou contar melhor depois, mas já tinha desistido completamente da ideia de fazer medicina, porque eu não nasci pra isso. Como eu gostava e ainda gosto muito do universo das exatas, Física Médica era uma opção perfeita pros meus pais aceitarem também, entendeu? Mas pelo amor de Deus, física médica não é medicina. Tu vai se ferrar muito se for lá achando isso, hein? Enfim, sem pensar duas vezes, eu encarei isso como uma puta oportunidade de mudar completamente a minha vida. Gente, sério, também tinha passado, né, em outros vestibulares, em outras cidades, mas estar no Rio de Janeiro era, assim, uma coisa muito louca e que eu nunca tinha planejado. Eu acho que eu já me imaginei morando em tantos lugares desse mundo gigante do Brasil, mas no Rio, eu juro que eu nunca me imaginei morando no Rio de Janeiro. Porque se não fosse pra ser, não seria, gente. Porque a minha mãe, ela tem um instinto único. E a única coisa que ela falou quando eu passei é, filha, vai! E eu juro que também vou fazer um vídeo falando como foi a mudança do meu relacionamento com a minha mãe. Porque só quem viveu com a gente sabe, assim. Uma mãe que criou uma filha desde pequenininha na igreja. A filha se rebelou. Várias coisas. É muita história. E uma coisa, morar em cidade pequena é não poder fazer absolutamente nada, porque as pessoas vão sem falar de você. E até então, eu já gravava alguns vídeos, assim, mais pro Instagram, TikTok, né? Já vivia meu relacionamento com o Pedro, a gente morava juntos. E de repente, assim, sem mais nem menos, me mudei para o grandiosíssimo Rio de Janeiro. Eu lembro que aquela época o que as pessoas mais falavam, tanto pra mim, quanto pro Pedro, quanto para minhas amigas, pra todo mundo, era que o nosso relacionamento já era, né? Como é possível duas pessoas namorarem a 700 quilômetros de distância, né? Que já moraram juntos, uma não foi com a outra. Só que surpreendemos a todos, nunca tivemos uma única briga por nada. A nossa confiança um no outro é extrema. E eu vivi muito, gente, mais muito. Eu aprendi muita coisa, tudo sozinha. Já bati muito a cara. E eu me encontrei. Lá eu me encontrei, lá eu amadureci, lá eu me conheci de verdade e hoje a minha vida é completamente diferente. Eu consigo enxergar
tantas coisas e agora eu só quero realmente poder relatar tudo e compartilhar também as experiências que eu vivi, como foi essa adaptação. E aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre às vezes sentir que a gente joga oportunidades fora, é sobre isso. Porque eu, criadora de conteúdo, cara, perdi essa absurda oportunidade, né, de, assim, ter tido a chance de compartilhar essa experiência maluca da minha vida, né, porque, assim, eu fui pro Rio e morei numa república com 19 meninas totalmente diferentes, porque não eram estudantes, eram mulheres, né, na verdade, falo meninas assim, mas eram mulheres de várias idades diferentes, então, assim, vivi muita coisa, vários rolês, aprendi absolutamente tudo sozinha, porque, gente, como eu falei pra vocês, eu vivo no interior, só que, assim, é um interior mesmo, aqui não tem ônibus circulando na rua, porque é tudo muito perto, não tem Uber, não tem semáforo na rua, iFood, cinema, shopping, esquece, se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, a gente tem que ir pra outra cidade, enfim, aí imagina sair desse grão de milho, porque não é nem ovo, não é nem o ovo que a galinha bota, é o grão de milho que ela come. Desse grão de milho pequeniníssimo pra uma capital como o Rio de Janeiro. E aí, depois da República, eu me mudei pra um apartamento com 3 meninas que eu conheci lá e que também não deu nada certo. Fala sério, tinha tudo pra dar errado. Era só gente que não queria enxergar mesmo. 4 pessoas que não se conheciam, não tinham nenhum vínculo. Eram pessoas totalmente diferentes indo morar juntos numa mesma casa. Porque na República ainda tinha regras, né? Regras que precisavam ser seguidas. E assim, o fato de ter mais mulheres, acabava que você tinha que realmente, assim, se segurar mais um pouquinho. Agora, quando você tá numa casa com gente, assim, que vocês mesmos estipulam as regras, ia dar BO. E deu. Outra história pra ser contada aí depois. E aí, me mudei. Em abril de 2025, fui morar sozinho, que pra mim, gente, era uma realidade muito distante. Porque, poxa, no Rio, tudo é muito caro, assim, né, pra morar e tudo mais. E eu fui já sabendo que ia ficar numa república, né, até pelo menos o Pedro, né, ver o que ele ia querer da vida dele, se decidir e tudo mais, mas ainda assim era difícil. E a gente que é do interior sente muito esse receio. Eu não, tá? Eu não. Eu, hoje em dia, dou minha cara a tapa aí, não tenho medo de nada, mas eu entendo a cabeça de quem fica com esse receio de, e se não der certo, né? Esse é um tipo de pensamento que eu não deixo mais interferir na minha vida, não. Então, fui morar sozinha numa kitnet minúscula de 20 metros quadrados e vivi essa rotina de morar sozinha, cuidar da casa, estudar, né, numa universidade pública, um curso dificílimo, trabalhar também, porque apesar dos meus pais me ajudarem, eu sempre tive muito em mente que quem precisava correr atrás do meu era eu, né? E ainda tentar a minha vida como criadora de conteúdo, né, mais no Instagram assim, nicho fitness, então treinava, fechei muitas parcerias. Hoje em dia, graças a Deus, isso já é um trabalho pra mim e minha meta é sempre estar, assim, crescendo cada vez mais. Mas até se tornar um trabalho foi, assim, um caminho muito difícil. Enfim, só quem conviveu comigo realmente sabe as coisas que eu passei. Falar, assim, às vezes, né, a gente não consegue expressar o que realmente foi, mas eu realmente pretendo aprofundar vários assuntos, assim, sobre tudo que eu já passei. Esse aqui é um vídeo mais, assim, bem resumido, eu nem sei se tá tão resumido assim. É meio que uma apresentação mesmo pra vocês entenderem pelo menos um pouquinho só da minha história. No final do ano passado também eu quase adoeci, mesmo, por estar cursando algo que não me fazia feliz, algo que na verdade eu sempre soube que não era pra mim e que eu só fazia mesmo pra manter essa imagem que eu tinha criado, né, pros meus pais, pras pessoas que me conheceram, né, e da forma que eu falava, vou fazer isso por conta disso, enfim. Só que, ai, cara, é complicado. E aí também no final do ano eu decidi finalmente me libertar disso, conversei com a minha mãe, uma conversa muito difícil, né, porque ela que sempre foi a pessoa que me incentivou, investiu em mim, meu pai também, né, obviamente, mas a minha mãe que tinha essa idealização de que a filha dela seria, né, enfim. Mas eu, graças a Deus, assim, precisei muito passar por tudo isso pra realmente me encontrar, pra realmente ter coragem de ser eu, né? E aí agora, esse ano de 2026, eu vou cursar Educação Física, gente. Pois é, eu fiquei em dúvida entre Matemática e Educação Física, porque, de qualquer forma, eu quero ir pra universidade, ser professora universitária, mas continuar com a criação de conteúdo, que hoje é o meu maior sonho. Eu acho que tá se tornando o sonho de muita gente, mas, assim, eu realmente quero compartilhar como foi essa mudança na minha vida, como foi, assim, de tudo, né, gente? De vários pensamentos que eu tive, que eu acabei estando aqui, como foi as minhas experiências, como eu me adaptei, enfim. É meio difícil falar assim, até porque, como eu falei pra vocês, eu nem planejei nada. Eu, na verdade, queria muito fazer esse vídeo, mas eu só ficava enrolando, tipo, eu preciso planejar um roteiro, aí certinho que eu vou falar, mas quer saber? Se eu ficar planejando muito, eu sei que eu não vou fazer, porque a gente fica nessa, né, de, eu só vou fazer quando tiver perfeito, quando
né? E nunca faz. O que aconteceu comigo esses últimos 2 anos, né? Ficava pensando. Por fim, não fiz nada, não consegui, assim, relatar tudo o que aconteceu, que seria incrível, que eu tenho certeza que teria me feito crescer muito. Mas tudo bem, já foi. E agora, mais uma vez, estou voltando pro Rio de Janeiro, né? Pra viver uma novíssima experiência na minha vida. Cada vez que eu volto pra lá é diferente, gente. Sério, assim, sempre tem alguma coisa nova. E dessa vez é que os 2 anos de relacionamento à distância resultaram no PP vai pro Rio comigo. Ai, cara, eu esperei tanto por esse momento que vocês não têm noção. Então, assim, agora a minha maior meta mesmo vai ser relatar essa experiência em casal. Claro que quero trazer aqui alguns vídeos específicos sobre as experiências que eu tive sozinha, mas em tempo real, relatar de fato como vai ser estar lá com o Pedro, porque até então ele vai morar comigo na minha kitnet minúscula. Então a gente vai ter que, assim, vai ter que se virar nos 30, depois a gente vai se mudar juntos, vai ter que comprar outras coisas também, porque até então lá eu não tenho máquina de lavar, lá não tenho lugar pra lavar roupa, eu lavo na casa das minhas amigas. Com o Pedro lá vai ser um pouquinho mais difícil, então assim, eu tenho certeza que logo a gente vai estar se mudando e enfim, realizando os nossos sonhos mesmo. E se tem uma coisa que eu sinto e tenho certeza é que tudo vai dar certo. Como tiver que dar, como tiver que ser. Eu, assim, claro que eu tenho muitos planos, muitos pensamentos, mas eu só quero que tudo que Deus tem pra minha vida se realize. Deus sabe dos meus maiores sonhos, né? Ele sabe que o meu sonho é morar no Flamengo. Então, assim, vamos ver tudo que ele tem preparado pra mim, né? E agora também poder relatar de verdade como vai ser a minha experiência na universidade. Porque, gente, quem me segue, assim, há mais tempo, quem acompanhou essa minha mudança pro Rio e tudo mais, sabe que eu, assim, nunca conseguia de fato falar da universidade porque era uma coisa que não me fazia feliz. Na verdade, era uma coisa que eu sentia mais como obrigação, peso nas costas mesmo, de tipo, tá fazendo, não por mim, mas pelas pessoas, sabe? Nunca foi uma coisa que eu me senti realizada fazendo e agora, finalmente, eu vou poder fazer algo que eu gosto, algo que eu vou gostar muito de relatar, de gravar, de tudo. Então, eu quero compartilhar absolutamente tudo com vocês. Eu acho que esse vídeo ficou muito grande, mas basicamente é isso. Como eu falei pra vocês, né? Eu não planejei nada, eu acabei falando. Ainda que eu nem falei muito, tá? Nem falei muito. Agora, vou começar a organizar. A minha malona do Pedro já está organizada, porque partimos depois de amanhã já. E eu, sinceramente, estou muito ansiosa por tudo que está por vir. Eu espero muito que esse canal dê certo também. Eu vou postar muitos vídeos, né? Pretendo postar um vídeo por semana. E assim, não vou ligar pra likes, pra visualizações, sabe? Só quero mesmo relatar essa experiência pra quando eu estiver lá no futuro olhar pra trás e falar assim, caraca, eu saí do nada e olha onde eu tô hoje. Assim eu espero. E pra quem quiser acompanhar tudo em tempo real mesmo, me segue lá no Instagram, NonoFit, porque lá eu pretendo postar tudo mesmo, todos os dias, nos stories, em tudo, gente. É assim, a rede social que eu mais uso. Não uso tanto TikTok, porém pretendo começar também, né? Eu tenho um rancinho desse TikTok, gente. Sério, tenho um rancinho desse TikTok, mas tudo bem. Vou pra lá também. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem muito de me acompanhar por aqui, pelo Instagram, enfim. Acompanhar as fases da minha vida. Vou tentar, como eu falei pra vocês, fazer vários vídeos sobre as coisas que eu já passei, como que eu consegui lidar com as situações, como que eu consegui criar coragem pra outras, né? E inspirar muitas pessoas mesmo. E é isso, né, gente? Eu acho que eu tô falando demais esse vídeo, não teve nada muito... também não vou fazer uma edição muito trabalhada, não, porque senão eu vou desanimar de postar. E a última coisa que eu quero é isso, entendeu? Porque eu estou determinada, estou motivada e quero pegar essa motivação, ó, e fazer acontecer. Porque não adianta nada a gente pensar e não fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, né? E eu tô tentando fazer acontecer. Então é isso, meus amores. Um beijo e até semana que vem com o próximo vídeo já no RJ.